Fala galera, vocês não esperavam, mas esse momento chegou. Último bloco de organização do Estado. Aleluia, né, professor? Que é isso? Que matéria extensa. É isso, pessoal. Matérias boas, matérias importantes, matérias que são cobradas com muita frequência em prova, exigem aí um estudo mais pormenorizado, um estudo mais técnico, e foi isso que nós fizemos aqui. Beleza? Então, último bloco agora nós vamos falar sobre as competências concorrentes. E aí, de antemão, eu lhe afirmo que competência concorrente é uma das mais cobradas, se não a mais cobrada. E aí, às vezes, a pessoa me pergunta, professor, existe um motivo para ela ser tão cobrada assim? Na minha opinião, existe. Se você for analisar, o artigo 24 é exceção da Constituição. Porque, como eu falei para vocês em blocos anteriores, não existe hierarquia entre lei federal, estadual, distrital e municipal. A regra é da horizontalidade. Não é? Só que nesse caso especificamente do artigo 24, nós vamos perceber que a lei da União é superior à lei do Estado. Então, acredito que por ser uma exceção à própria essência constitucional, acredito que isso seja o motivo de ser cobrado com tanta frequência em prova. Beleza? Então, vem aqui comigo, por favor. Então, nós falamos do artigo 22, agora nós vamos para o artigo 24. E aí, o artigo 24... ele fala das competências concorrentes. Então, é competência concorrente da União, Estados e DF. E aqui eu quero que você coloque do ladinho assim, ó, competência vertical. Beleza? Então é competência concorrente da União, Estados e DF, entre parênteses, competência vertical. Agora, vem aqui, por favor. Na competência comum do artigo 23, participam todos, lembra? União, Estados, DF, municípios. Opa, quem ficou de fora aqui? O município. O município não participa da competência concorrente, em regra. Porque o Supremo já falou que caso de meio ambiente o município participa. Né? Então é complicado. Mas, ó, só se ele perguntar especificamente esse caso do meio ambiente. Caso contrário, o município não participa, beleza? Porque o texto não colocou ele expressamente, ponto final. E essa questão já foi cobrada incontáveis vezes em prova. Então, para começar, você vai colocar aqui uma primeira observaçãozinha para não ter problema. Então, coloquem assim, ó. Embora o município não participe da competência concorrente, ele pode suplementar tanto a lei federal, como a lei estadual, no que lhe couber. Entre parênteses, artigo 30, inciso 2º. Beleza? Então, embora o município não esteja aqui expressamente na situação, ele não ficou prejudicado. Na verdade, se você for ver, o município ele é bem beneficiado nesse contexto, né? Porque ele pode suplementar tanto a federal quanto a estadual no que cabe a ele. Segunda observaçãozinha, coloquem assim, ó. O artigo 24 é uma exceção. O artigo 24 é uma exceção à Constituição. É uma exceção à Constituição, pois nele a lei da União é hierarquicamente superior, à lei do Estado. Beleza? Tranquilo? Já tinha falado isso, só quis deixar aí no caderno bonitinho para vocês. Agora é o seguinte, quando eu falo de competência concorrente, obrigatoriamente eu tenho que colocar 3 disposições, que estão elencadas lá no artigo 24, nos seus parágrafos. E são essas disposições que vão dar a lógica da competência concorrente. Então, primeira disposição aqui, por favor. Coloquem assim. Com relação às matérias previstas no artigo 24,
A União estabelecerá as normas gerais. A União estabelecerá as normas gerais, enquanto os estados e o DF, editarão as normas específicas. Enquanto os estados e o DF editarão as normas específicas. Entre parênteses, competência suplementar. Entre parênteses, competência suplementar. Vem comigo que agora eu vou te explicar. Eu quero que você entenda o seguinte. Quando nós falarmos de competências concorrentes, então, a União ela fica incumbida de criar norma geral. Então, quem cria os comandos gerais acerca das matérias do 24 é a União. Vou te dar um exemplo clássico. Direito tributário é uma competência concorrente. Então, quem cria normas gerais sobre direito tributário no Brasil é a União, por intermédio do Congresso. Só que você tem que entender que, às vezes, a norma geral da União ela é muito superficial, ela é muito subjetiva e, devido a esses detalhes, ela pode acabar esquecendo, omitindo um detalhe que só tem no Estado ou que só tem no DF. Agora, peraí, porque a lei da União foi displicente, sei lá, e esquecer um detalhe que só tem no meu Estado, eu vou ficar prejudicado? Não vou, não. Por isso que a Constituição fala que quando a União fizer norma geral, isso não impede os Estados e o DF de criar normas específicas, que eu chamei de competência suplementar. O que é um suplemento? Suplemento é um auxílio. Então, quando a norma específica é criada, ela é criada para auxiliar a norma geral. Agora, o que eu não posso esquecer jamais é que a competência aqui é vertical. Ou seja, a lei da União é superior à lei do Estado. Então, jamais eu vou permitir que a norma estadual, né, que a norma específica do Estado contrarie a norma geral da União. Então, é simples. Primeira disposição. Se a União criar norma geral, isso não impede Estados e DF de criarem normas específicas. Só que aí você me pergunta, professor, e se a União não criar norma geral? E agora? Segunda disposição. Vamos lá. Segunda disposição, coloque assim. Diante da inércia da União, quanto à criação de norma geral, os estados e o DF assumirão competência legislativa plena. Os estados e o DF assumirão competência legislativa plena. Isto é, editarão tanto as normas gerais, como as normas específicas. Agora vem cá. Eu lhe pergunto, se a União fizer norma geral, o Estado pode meter uma norma geral por cima? Não. Se a União fizer norma geral, o Estado só pode fazer norma específica. Ponto. Agora, diante da inércia da União para criar norma geral, os Estados e o DF eles assumem competência plena. Assumir competência plena é poder criar tanto a norma geral como também a norma específica. Então ele te pergunta, gente, nas competências concorrentes, o Estado pode criar norma geral? Até pode, se ficar comprovada a inércia da União. Se a União não fizer norma geral, o Estado pode fazer, ok? Agora, a única diferença entre elas é o âmbito que elas irradiam efeito. A norma geral da União, ela produz efeito em todo o território nacional, diferente de uma norma geral do Estado que só produz efeito naquele Estado. Só que aí tem um detalhe. Estado esperou a União criar uma norma geral para que eventualmente ele pudesse criar uma específica. Não aconteceu. Então o Estado foi lá e criou uma norma geral e uma norma específica, porque ele assumiu competência plena. Só que tempos depois, a União resolveu sair da inércia e resolveu criar a norma geral. E agora? Terceira disposição. Coloquem assim. Caso a União saia da inércia, editando lei federal
editando lei federal sobre normas gerais, editando lei federal sobre normas gerais, a lei estadual ficará suspensa. A lei estadual ficará suspensa nas partes contrárias. A lei estadual ficará suspensa nas partes contrárias. Agora vem cá. União não criou norma geral, então, para o Estado criar uma específica. Então o Estado foi lá e assumiu competência plena. Fez a geral, fez a específica. Um ano depois, sei lá, a União resolveu criar a sua norma geral. Beleza? Só que você vai perguntar assim, ó. Essa norma geral, criada supervenientemente pela União, depois de um ano, é compatível ou não com a norma do Estado? Porque se elas forem compatíveis, permanecem as duas produzindo efeito, sem problema. Agora, a nossa Constituição fala que quando a lei da União vem depois, e você já tem a do Estado, nas partes contrárias à norma do Estado, ela fica suspensa. Nas partes contrárias, ela fica suspensa. Eu estou lhe assegurando veementemente que ele vai trocar suspensa pelo termo revogada. E a questão vai estar errada. Suspensa pelo termo revogada, a questão vai estar errada, né? Se trocar o termo, está errado. Eu sempre falo o seguinte, meu objetivo é fazer você acertar a questão. E eu tento ser o menos jurídico possível para explicar isso aqui. Professor, qual é a diferença entre revogar e suspender? A mesma diferença que está morto e está em coma. Como assim? Uma norma revogada é uma norma morta. Para uma norma morta voltar a produzir efeito, ela tem que ser repristinada. Eu tenho que ressuscitá-la. Só que de acordo com o artigo 2º, parágrafo 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, repristinar no Brasil é exceção da exceção. Agora, é a mesma coisa do morto. Para o morto voltar, você tem que ressuscitar, não é nada fácil. Diferentemente, é uma norma suspensa. Uma norma suspensa é um cara que está em coma. O cara que está em coma, ele está morto? Não, está vivo. Só que ele não está produzindo efeito. Aí eu lhe pergunto, é mais fácil quem está morto ressuscitar ou quem está em coma sair? Essa é a diferença aqui. É muito mais fácil eu trazer o vigor para uma norma suspensa do que para uma norma que já foi revogada. Então, pessoal, eu quero que você entenda isso. O juízo aqui não é de revogação, é um juízo de suspensão. Beleza? Agora olha aqui. Norma geral, norma específica. Não fez, eu faço. Isso é lindo, sim. Todavia, você só pode aplicar isso aqui no artigo 24. O examinador, de toda e qualquer forma, vai tentar aplicar isso aqui no artigo 22, nas competências privativas. E se porventura ele tentar aplicar na privativa, não tem conversa. A questão vai estar errada. Beleza? Tranquilo? Então, muito cuidado com isso aí. Dessa forma, então, nós fechamos a organização do Estado. Beleza? Nós demos todas a base necessária do Estado, bem como da sua repartição de competências, para que você não venha errar nenhuma questão na hora da prova. Beleza? Um grande abraço, bons estudos, sou Ouro da Bahia e até a próxima. Valeu!